Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, eu vou gravar este vídeo para responder a diversos irmãos aí que me mandaram vídeos que as pessoas aí estão ligando a morte do Papa com Apocalipse 17, dizendo que o próximo Papa será o oitavo rei de Apocalipse 17:11. E com isso a profecia está clara que ela vai se cumprir, então o mundo já vai se acabar. E aí as pessoas me perguntaram o que Apocalipse 17 quer dizer, se isso está correto, se não está. E é sobre isso que eu vou estar aí respondendo, comentando a partir do que está escrito em Apocalipse 17, ok? Ontem mesmo eu estava na casa de um amigo meu, de um pastor amigo meu, e ele me perguntou, me mandou um vídeo, eu fui lá com ele, expliquei para ele Apocalipse 17, mostrando que não tem nada a ver com o Papa, ok? Mas enfim, vamos lá para o que está escrito. Apocalipse 17, versículo de número 9, ali está escrito, por exemplo, em quem há sabedoria, o sentido é este. As 7 cabeças que viste são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. No versículo 10 diz, por exemplo, são também 7 reis. Observe, 5 já caíram. Observe aqui a palavrinha já, que é uma partícula no grego. 5 já caíram. 1 ainda existe. E o sétimo ainda não é vindo. Convém que quando vier, dure um pouco de tempo. Aí o versículo 11 diz, a besta que era e já não é também o oitavo, e é dos 7, e vai para a perdição. E eu vou estar aí comentando esses versículos, ok? Nas escrituras, e mostrando o que isso quer dizer. Primeiramente, quando a Bíblia diz ali em Apocalipse 17, 9, as 7 cabeças que viste são 7 montes, explicando, irmãos, explicando que as 7 cabeças representam 7 montes, ok? Primeiramente, quando a gente olha na Bíblia algo simbólico, a gente tem que buscar a interpretação por dentro do contexto. Então, ali no contexto, no versículo de número 10, a Bíblia diz assim, são também. No grego, a palavra também é uma conjunção, que ela é tanto aditiva quanto explicativa. Essa conjunção, que a palavra cai no grego, ela tanto adiciona uma oração na outra, quanto ela explica algo anterior. Então, quando a Bíblia diz são também 7 reis, explicando que os montes não são montes literais. Esses montes representam reino, porque são 7 reis que representam esses 7 montes, ok? Então, esses 7 reis representam esses 7 montes, que são 7 reinos. E no versículo 12 fica isso claro. As 10 cabeças que viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Então, veja bem que a expressão simbólica no Apocalipse para montes é reino, ok? Agora, vamos para outra parte. Quando ali diz, por exemplo, no versículo de número 10, 5 já caíram, a partícula já, ela intensifica ali o tempo verbal, indicando, por exemplo, que aquilo que João estava falando não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. E que ali é uma afirmação de que isso, dos tempos de João, já aconteceu, ok? Então, quando ele diz 5 já caíram, ele não diz 5 caíram. Ou seja, se ele dissesse ali 5 caíram, nós poderíamos até, digamos assim, fazer um encaixe meio que apertado, mas a gente poderia fazer um encaixe para dizer que isso era o Papa. Mas quando ele diz 5 já caíram, ali no texto grego isso é bastante significativo, indicando que nos tempos de João isso já não existia mais, ou seja, esses 5 reis de fato já tinha ocorrido, já tinha acontecido. Então, não tem como isso apontar para o Papa. Então, a partícula já, ela aponta para algo que aconteceu de fato. Nos dias de João, já tinha ocorrido esse fato. Então, quando ele diz 5 já caíram, vamos para a história de João, para lá. Dos tempos de João, já tinham caído 5 impérios, ok? O Egito, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, ok? Esses 5 impérios tinham caído. E nos dias de João, quando diz assim, um ainda existe, qual é esse que existe? É exatamente o Império Romano. Então, o Império Romano ainda existia
nos dias de João, ok? Existia nos dias de João. Agora, vamos para outra parte, ok? Aí ele diz, o outro ainda não é vindo, que é o sétimo. Esse aí é o anticristo. Nós vamos chegar lá. Quando ele diz, por exemplo, que 5 caíram, um existe, esse um é exatamente o Império Romano. Primeiro que aqui o texto está falando de império, e esses impérios são todos mundiais. Na Bíblia, aqui se trata de império mundial. Por exemplo, se a gente for para o Papa, o Papa nunca foi um império mundial, nunca foi sequer um império, o Vaticano, ok? O Vaticano foi um estado que foi criado em 1999, ele não é mundial e também muito menos é um império antigo, ok? Então, quando a gente olha para a questão, por exemplo, do Vaticano, que foi criado esse Estado em 1929, o Vaticano existe desse tempo para cá, ok? Não tinha Vaticano de 1929 para lá, ok? Então, quando se trata de império mundial, o Papa nunca foi um líder mundial, ok? E quando a Bíblia diz, por exemplo, de império, aqui reino, que simboliza império, que simboliza, digamos, algo mundial, porque o anticristo vai ser um império mundial, isso está claro nas Escrituras. Não tem como nós aplicarmos isso para o Papa. Por quê? Porque todos os impérios aqui mencionados nas Escrituras, eles são impérios que perseguiram Israel. O Papa nunca perseguiu Israel, ok? O Papa nunca perseguiu Israel. Segundo ponto, o anticristo ele não vai ser um líder cristão. O anticristo vai ser um líder político mundial, ok? Ele não vai ser um líder cristão, ele vai ser um líder político mundial, não vai ser de um localzinho não, como é o caso do Papa lá no Vaticano. Vai ser um líder que vai dominar o mundo todo. Isso está em Apocalipse 13, versículo 7, quando ali, por exemplo, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra aos santos, vai vencer, e ele vai dominar sobre toda nação, povos e línguas, ok? Ele vai dominar sobre tudo, vai dominar mundialmente. Então, o anticristo vai ser um líder mundial e não um líder territorial local. E nesse contexto é impossível o Papa ser um líder mundial, porque para que isso ocorresse, meus irmãos, não tem como, por exemplo, o Papa ali dominar o povo dos árabes, porque ali os muçulmanos nunca vão aceitar o papado, por exemplo, como seu líder, ok? Nunca vão aceitar isso. Isso é até uma tolice pensar uma coisa desse tipo. Para que haja um líder mundial, primeiro que vai ter que ser na força e na guerra. E dessa forma aí eu creio que o anticristo vai conseguir dominar o mundo, mas de forma religiosa não. De forma religiosa nunca chegará a um ápice, ok? Então, quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras, a gente percebe o seguinte, que ali no texto bíblico, quando a Bíblia diz que 5 caíram, um existe, a Bíblia está falando dos tempos de João, isso gramaticalmente está claro, gramaticalmente, ok? E quando nós olhamos, por exemplo, para ali que o sétimo ainda não é vindo, que vai ser exatamente o que vai nomear o Papa, quando a gente liga ali o versículo 10, o versículo 11 ao versículo 12 e 13, a gente percebe o que o texto quer dizer. Por exemplo, no versículo 12 diz: os 7 chifres que viste são 7, ou melhor, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino. E eles vão receber poder junto com a besta, observe. E eles vão ali reinar, no caso, junto com a besta por 1 hora. E o versículo 13 diz que eles vão dar o seu poder à besta. Observe bem. Os 10 reis ali vão dar o seu poder à besta, versículo 10, porque eles têm o mesmo intento do anticristo. Então, vamos ver agora o que significa esse sétimo rei, esse sétimo que vem, que ainda não é vindo dos dias de João, que vai ser o anticristo. Primeiramente, o sétimo aí é exatamente essa reunião dessas 10 nações que está no versículo 12. Essas 10 nações vai ser esse sétimo, ok? Vai ser esse sétimo representado, o sétimo império. E essas 10 nações aí, que está no versículo 12, eu não estou aqui identificando quem são essas nações, eu estou explicando o que está no texto bíblico. Essas 10 nações aí, que
que vai ser o sétimo império, essas 10 nações, elas vão nomear esse líder mundial que vai ser o oitavo, ok? Então, o versículo 13 deixa isso claro, elas vão dar o seu poder à besta. O que isso significa? Que essas 10 nações vão nomear o líder mundial. Esse líder mundial vai ser nomeado por essas 10 nações, que essas 10 nações representam o sétimo império. Então, por que a Bíblia diz que o oitavo é dos 7? Porque exatamente é dali que vem, ok? Então, eles vão nomear esse oitavo, que vai ser o líder político mundial e que vai dominar tudo. Então, nesse aspecto é que a Bíblia deixa claro, e é sobre isso que a Bíblia está falando ali em Apocalipse 17. Em hipótese alguma, tem como a gente ligar isso ao Papa? Não tem, não existe possibilidade nenhuma de a gente ligar isso ao Papa, porque primeiro, mesmo que a gente fosse buscar na história da igreja, os papas, aí, desde os primeiros papas, mesmo que a gente fosse buscar, não tem como ligar, porque são anterior a João, 5 já caíram, anterior a João, e um ainda existe, no dia de João, ok? Então, ali está se tratando do primeiro século, ok? Então, é dessa perspectiva que o texto bíblico está aí comentando. Agora, com respeito à identidade, aí a gente tem que ter um pouco de cautela, porque a Bíblia ela não é clara quanto a isso. A Bíblia não esclarece quem será o anticristo, de onde ele vem, quem vai ser. O que a Bíblia deixa claro é como vai ser, entende? Como que ele vai ser nomeado. Então, isso a Bíblia deixa claro. Como que vai ocorrer agora, quem será, a identidade, isso aí são especulações humanas, e nós não temos autoridade para isso. Eu aprendi que eu não preciso ter voz quando a palavra de Deus se cala, ok? Então, todas as teorias nesse sentido serão mera especulação humana, ok? E aqui eu quero deixar aqui uma palavra também para você. A Bíblia fala que o arrebatamento da igreja ele será antes da grande tribulação. Para você que aí, por exemplo, pode estar com dúvida, o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. A igreja não vai passar. Apocalipse do capítulo 6 até o capítulo 19 está no contexto da grande tribulação, pós-arrebatamento da igreja. Guarde isso no seu coração. A igreja não vai estar mais aqui. Enquanto a igreja estiver na terra, o povo de Deus estiver na terra, não vai ter anticristo, não vai se manifestar o anticristo. Anticristos, pessoas que se opõem ao cristianismo, sempre vai existir, mas o líder político mundial, o anticristo, esse aí não. Esse aí só pós-arrebatamento da igreja. Então, para que ele se manifeste, a igreja precisa ser arrebatado, e você que é um salvo não vai conhecer o anticristo, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós não sabemos e nós não vamos saber nunca quem será o anticristo. Apenas aqueles que ficarem na terra. Que Deus abençoe a todos.